Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da Start Econ, mas antes eu preciso te dar 2 recados. O primeiro deles é que a nossa casa de produção de conteúdo da Start Econ é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na Start Econ. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp. E vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio. Começando mais um episódio do podcast Caixa Preta, aqui no canal da Start Econ. E hoje vou bater um papo aqui com a Débora Navarrete da Meiobiz, nossa parceira já de longa data. Obrigada pelo convite, Jorge. E o Luiz Dias, que é consultor de e-commerce também. Prazer, muito obrigado, muito honrado pelo convite. Hoje a gente vai falar sobre planejamento, né? Como conectar as metas a um plano de ação de verdade. E eu quero que o Luiz aqui também, que é nosso convidado novo aqui, a Débora é parceira já de longa data, mas Luiz, se apresenta aqui pro pessoal te conhecer um pouco mais. Ah, legal. Bom, primeiro, olá para toda a audiência, prazer estar aqui com a Débora, que trabalhei por tanto tempo nas e-commerce, na Links. É uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. Minha carreira no e-commerce começou como começou de todo mundo. Eu sempre digo que o e-commerce não é acadêmico, né? Não é igual uma faculdade de medicina, uma faculdade de engenharia, né? Que já tem os passos para seguir. A gente meio que aprendeu fazendo. E eu entrei no e-commerce em 2006, 2007, sendo web designer. Era um jeito muito bonito de dizer o menino dos banners. Para minha mãe eu falava diretor de arte. Enche de orgulho a família. Porra, nossa, ela achava que eu era diretor mesmo com aquela idade. Mas, e ali assim, eu fui, e essa experiência foi no Gimba.com, né, a primeira loja que eu trabalhei. E ali foi uma baita experiência, porque eu comecei como designer e peguei um time assim, muito receptivo, e era novidade. Pra você ter uma ideia, a gente nem se falava a expressão SEO, por exemplo. O e-mail marketing que você enviava era do servidor interno, tinha que enviar de noite para não deixar o site lento, era nesse nível, assim. A gente fala, é tudo mato, era mato mesmo. E eu peguei um time muito receptivo e eu, como todo baixinho, era muito intrometido, eu comecei a perceber os produtos que funcionavam e não funcionavam no e-mail marketing, num banner, e começar a palpitar. E tinha 2 opções, ser mandado embora, que é a mais comum, ou o time receber as percepções. Sim. E tomar decisões baseadas nelas. E a gente criou um time assim muito participativo, assim, do estagiário ao gerente de e-commerce, assim, a gente era muito participativo, a gente não tinha essa, não se mete na minha área, pelo contrário. E ali eu aprendi muito, comecei a frequentar muitos eventos, imagina, o e-commerce Brasil naquela época tinha 300 pessoas. Né? Faz um tempinho, né? Faz bastante, 2007. Ontem. Então, assim, a gente ia nos eventos, a gente conhecia os donos das empresas, né? Então a gente começava a aprender, vou falar o nome aqui de um amigo, a gente conhecia o Clerceio com o Pedro Quiamuleira, que é hoje, né, nem sei mais o que ele é lá, acho que ele nem tá mais lá, acho que ele tá só como sócio. Mas assim, foi uma bênção, assim, falei do Pedro como uma referência, mas poderia falar do site blindado, poderia falar das empresas de pagamento e tal. E então a gente aprendeu muita coisa nesses eventos, a gente voltava com uma baita vontade de fazer, e nessa empresa, no Gimba, a gente tinha muita liberdade para fazer. Um belo dia, meu chefe também, o Marcelo Acácio, virou para mim e me promoveu a coordenador de marketing. E foi muito engraçado, porque eu perguntei para ele, o que faz um coordenador de marketing? Ali, tudo que você já faz, menos design. Só faz, vai e faz. Aí eu fiquei meio desesperado, tudo que eu já faço, menos o que eu sei fazer. Mas isso tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, porque ao me tornar coordenador de marketing, depois liderando o time ali no Gimba, começa a pintar um desespero de, a gente vende o que a gente vende por minha causa, que sou o coordenador, ou porque o Gimba é muito grande, né? Porque ele já tem clientes.
aquela síndrome do impostor, que é uma expressão gasta, mas é muito verdade porque eu não vim da área da administração. Então, vendemos, sei lá, 2 milhões no mês. Mas quantos desses 2 milhões é por minha causa e quantos desses 2 milhões é apesar de mim? Né? Então, eu comecei a ficar muito inquieto, assim, de começar a ter esses controles porque eu não vim da administração. Mas eu sempre falei em público. Né, o Marcelo, ele incentivava isso também. Então, numa dessas palestras, conheci o pessoal da Centauro. Então, tempos depois, fui trabalhar como gerente de e-commerce na Centauro. Isso em 2009, 2010, mais ou menos. Depois, na Paquetá Esportes, lá em Porto Alegre. Né, fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, também. Para quem não conhece, a Paquetá é a maior empresa de artigos esportivos lá da região sul. E dentro do grupo tem a Paquetá Calçados, tá? A Gaston, a Capodarte, enfim, Dumont, pelo menos na época, né? Não sei como é que está hoje. E depois minha última experiência como diretor de e-commerce, que foi a Connect Parts, né? Maior de acessórios automotivos da América Latina. Fiquei lá em 2012 e 2013. Então foram esses anos administrando 4 lojas virtuais. Quando conheci nosso querido, hoje nosso grande amigo Maurício Correia, que foi o fundador da Z-Commerce, onde conheci a Débora, porque eu indiquei a Z-Commerce para o irmão do dono da Connect, então a gente criou uma relação assim, e um dia ele foi visitar lá os clientes do interior, a Corpo Ideal, que ficava em Jaú, a própria, era My Shop Brasil o nome da loja que tinha EZ, e a gente, meio assim, a gente se apaixonou, assim, a gente foi jantar e começou a trocar ideia como a gente está trocando agora, e, caramba, vamos trabalhar junto. E aí ele me fez uma proposta, eu topei, fui trabalhar na Z-Commerce, que é um movimento incomum, porque o lojista e a plataforma não são amigos, né? Mas assim, eu comecei na Z-Commerce em 2014 sem saber o que eu ia fazer. Depois a gente pintou a área de consultoria lá, que foi um baita sucesso e tal, mas a gente nem sabia o que ia rolar. Mas eu fui pelos caras, fui pelo Maurício, eu vou falar o nome das pessoas como a gente fala, não vou falar o nome fora. Fui pelo Maurício, fui pelo Menga, fui pelo Ivan, pelo Alberto, fui pelos caras, assim, que é uma galera assim que às vezes você conhece a pessoa, tem uma conexão e fala, meu... tanto que a gente não tá mais no EZ, eu trabalho com o Maurício até hoje, assim, a gente criou uma relação profissional de amizade, de admiração, assim, incrível, assim, que não dá pra desperdiçar. Na época a gente não sabia que ia ser tanto, mas... E aí a gente... eu comecei a influenciar um pouco o roadmap da Z-Commerce, que era a premissa da minha chegada na empresa, eu que era um varejista. Depois eu soube que nas reuniões entre eles, entre os sócios, a gente constrói um carro e não conhece nenhum piloto. Não tem nenhum piloto aqui dentro para falar o que é do carro. Sim. Né? Então essa era a metáfora. Com o tempo esse trabalho, apesar de importante, não cumpria todas as horas e eu sempre tive, por ser varejista, sempre tive o ímpeto de gerar receita. Né? Isso cara, um bicho que te morde e tu não consegue se livrar, assim. E nós percebemos, né, que se não fosse isso também poderia correr o risco de eu até me desmotivar, assim, ficar influenciando o roadmap, criando um checkout novo, mas tem fins, entendeu? E a gente criou uma área de consultoria que foi um super sucesso, assim, a gente... Foi mesmo. Até tinha um início assim de, mas será que não conflita com as agências? Não, porque a gente cansou de dar trabalho para as agências na consultoria, a gente chegou a criar um outsourcing, porque uma frustração do consultor é passar as orientações e chegar na semana seguinte e ver que o cara não conseguiu fazer nada. Então muitos clientes demandavam a gente mesmo operar as ações como se fosse uma agência, como se fosse um birô de atuação, conectando as agências, conectando os parceiros, conectando os consultores de outras áreas que eles tinham. E a gente ficou nessa brincadeira uns 6 anos até a Z-Commerce, que virou DCG, enfim, ser adquirida pela Lynx. Eu fiquei lá na Lynx mais uns quase 3 anos, aí eu cheguei a migrar para administrar a área de Customer Success, já não só como plataforma, mas também reunindo todas as soluções digitais da Lynx, Omni, as ferramentas de recomendação ali, que hoje é a Lynx Impulse. E aí fiquei mais 2, 3 anos nessa brincadeira ainda. Depois eu fui para o grupo da Cadastra, criei a DexGo, fui CEO da DexGo, com um grande objetivo de tentar transformar tudo que a gente vai falar hoje num software. E eu, assim, acho que a gente está no bate-papo, acho que não estou falando para ninguém abrir isso. Eu sou o cara que conseguiria construir a inteligência por trás do software. Mas eu não sou o cara que vai controlar o time de dev. Né? Não sou o cara que vai fazer a venda na ponta, vender o software. E aí começou a não rolar. Eu mesmo, muitas vezes, comecei a me sentir muito incomodado com isso. A gente entendeu que a parceria não funcionaria, embora continuemos amigos, né? A Cadastra, pessoal, são meus amigos há muitos anos, até antes da Z-Commerce.
E aí eu voltei para o varejo, né? Voltei a trabalhar como consultor, com essa grande vontade de unir de maneira racional todas as pontas que envolvem a venda digital. Então, hoje eu atuo como consultor, como sempre atuei nos últimos 10 anos, mas o objetivo é criar, de alguma maneira, um ecossistema que ligue de maneira racional, né? Não é, vou fazer uma parceria porque eu vou receber um rebate. Sim. Não, nós vamos fazer uma parceria que faça sentido para o lojista conseguir vender mais investindo menos e que faça sentido para as empresas terem clientes de bom nível que os cobre pelo que eles têm que ser cobrados, né? Minha venda caiu, liga para a agência. Não, nem sempre é a agência. Então, criar um ecossistema que consiga entender, né? trazer essa racionalidade para o processo. E é bem interessante isso, né? Porque é o que falta muito. A gente tem tecnologia que não se conversa com a plataforma, que não se conversa com outro parceiro, e a gente acaba, às vezes, fazendo reunião só com a agência de tráfego, né? Que é a dor. Então, eu gastei muito dinheiro nisso, eu vou fazer reunião semanal. Mas a gente não está olhando realmente todos os indicadores. E a gente ter essa ideia geral, né? Esse método, né, consultivo de planejamento, de olhar todos os indicadores do e-commerce, é muito importante. E essa experiência toda, né, ajuda a olhar com esse olhar que foi construído com a própria experiência, porque é uma experiência que cada um tem a sua. Sim. Né? Igual você estava falando sobre aprender, sobre gerenciar o e-commerce. Cada um tem uma particularidade, cada um teve uma escola diferente. Sem dúvida. Então é muito importante mesmo a gente ter esse olhar consultivo e esse braço sempre vai ser necessário, mesmo que seja uma plataforma, uma ferramenta, um RP, precisa sempre ter esse lado, né? Olhar como você vai realmente colocar isso na operação do lojista como um todo. E você, com essa experiência que você tem e atendendo heads de e-commerce, pessoal que está aí à frente das operações, você vê que esse pessoal tem metas bem claras e definidas ou ainda tem muita gente assim com metas volátil, tá meio solto, ainda precisando dessa assessoria? A sua pergunta vem muito de encontro com o que eu ia complementar a falar da Débora. A gente, por já estar viciado no método, e a MeioBiz trabalha com uma metodologia muito parecida, porque a gente tem uma parceria de muito tempo também, EZ, MeioBiz e tal. A gente trabalha com metodologias parecidas. Então, a gente já é muito viciado e vicia muito nossos clientes nessa visão. Não estou vendendo porque não tenho tráfego. Mas isso, apesar de, para quem trabalha com essa metodologia, ser o mínimo do mínimo, não é tão comum. Eu diria que o lojista perceber que ele não vende porque ele não tem tráfego, ou não vende porque tem tráfego e o que caiu foi a aprovação do pagamento, já é um passo adiante. Por incrível que pareça. E a tua pergunta faz muito sentido, eu repito várias vezes no meu discurso, quando a gente dá aula, da palestra e tal. É impressionante a quantidade de lojas grandes que vendem muito que não tem meta. Ou que tem uma meta simplesmente de vender mais. Ou que tem uma meta simplesmente, hoje eu vendo 1 milhão, quero vender 5 milhões. Tá, mas mês que vem e hoje? Não tem meta clara, né? E era muito comum na consultoria, eu sempre começo o trabalho a partir da meta, né? E é muito comum. Não, você é o consultor, você que tem que dizer. Não, é o contrário. Você tem que me dizer quanto você quer vender e eu tenho que dizer o caminho até lá. Né? A frase, o conectar a meta ao plano de ação, que eu adoro, é exatamente isso. O que eu preciso fazer para vender o que eu quero vender? E não o contrário. Era super comum na consultoria. Luiz, se eu não vender 1 milhão mês que vem, eu tô ferrado. Quanto tem estoque? 200 mil. Então talvez... Não... E a conta bater com o investimento também. Eu quero vender 1 milhão. E você vai investir quanto? Não sei. Quanto é que eu vou investir? Quanto é que tá sobrando de verba aí? Esse é outro ponto, cara, que eu combato, assim. Eu sei que muita gente fica brava comigo, mas esse é um ponto que eu combato, assim. Existe muito a pergunta, da mesma maneira que não há uma cultura de meta, ou quando há uma meta muito solta ali, assim, não tem uma derivação da meta, uma estratificação da meta. Uma coisa que é muito comum também é quantos % do faturamento eu tenho que investir? Cara, isso é uma fábula, porque às vezes nada. A gente vai detalhar aqui, mas vamos supor que para vender 100 mil você precisa de 35 mil visitas. E hoje você não tem nenhuma. Né? startercomshop.com.br. Não tenho 0 visitas, não tem ninguém no Instagram, não tem ninguém no TikTok, não tem ninguém em rede social nenhuma, não tem nenhum amigo, 0. Preciso de 35 mil visitas. Você pode construir as 35 mil visitas sem gastar R$1, desde que você tenha tempo.
É que normalmente você não tem tempo. Agora, você consegue construir 35 mil visitas com tráfego direto, SEO, e-mail marketing, referral, social. Você consegue. Agora, você precisa ter tempo. O investimento em tráfego é para acelerar esse tempo. Pô, eu preciso de 35 mil visitas. Tenho 5, falta 30. Então, eu preciso comprar essas 30 para bater minha meta desse mês. É uma relação de causa e efeito. Não, quantos por cento do... Cara, depende. O teu ticket média é de 200 ou de 2.000. Isso já muda toda a equação. Então, essa de, não, precisa investir 8%, precisa investir 12%, não precisa investir 20%. Se não fizer o cálculo inteiro, é mentira. É meio feio falar isso, quer voltar? Não, Mas pior é que é a isso, realidade, né? Porque fica muito naquela ideia. O ideal é esse, mas não tem um planejamento, não tem até a meta por canal, igual você trouxe. Qual é a meta do canal? Qual é a meta de cada... Qual é a fatia, né, de tráfego que eu vou ter em cada origem? Quanto isso representa? Quanto isso representa no investimento? Ou no meu tempo em me dedicar àquilo, né? A gente, às vezes, muita gente... mas, por exemplo, eu vou puxar aqui a sardinha do e-mail, né? O e-mail não dá resultado. Quanto tempo do seu dia a dia você está dedicando a olhar qual é o melhor produto, olhar qual é o melhor... assunto, olhar qual é a lista que você vai trabalhar, qual é a segmentação que você vai usar, criar automação em cima disso. Então, é muito fácil. Não está dando resultado. Vou olhar pro primo rico lá, né? As redes sociais, né? Acrescento. Quantos por cento da sua vida você está dedicando ao crescimento da tua base? Né? O tamanho da sua base. Mandar e-mail não é distribuir um panfleto no semáforo. O e-mail marketing não é a peça do e-mail marketing. Primeiro, qual é o tamanho da sua base? Por exemplo, a minha base tem 5 mil. Sei lá, podia ter 10, chutando um número aqui. Para vender o que eu quero vender, tudo bem, eu posso acionar a quantidade de e-mails disparados, eu posso acionar a taxa de entrega, posso acionar a taxa de abertura, posso acionar a taxa de clique. Mas tem limite. Nenhum desses números vai ser 100%. Então, atração, né, atração, vai vir muito do tamanho da tua base. Quantas horas do teu mês você está dedicando a entender, primeiro, quantos e-mails eu tenho a mais na minha base por mês? Faço um desafio aqui. Você lojista. Cadê o lojista? Você lojista. Quantos e-mails, em média, a tua base cresceu nos últimos 12 meses? Este mês está maior ou menor que a média? Nem é uma conta muito... É só isso. É só isso. Aí, vamos supor, para atingir meu resultado esperado de e-mail e depender menos de tráfego pago, minha base de 5 mil tem que aumentar para 25, chutando o número aqui, não tem... O que eu vou fazer? Eu vou fazer e-book, eu vou fazer live, eu vou fazer uma caixa de papelão na minha loja física com concurso cultural para melhor... Não importa, ainda não importa, a gente pode falar disso, mas o que você está fazendo, qual é a sua meta de crescimento de base e o que você está fazendo sistematicamente para crescer a tua base. Repara, não é lojista, cresça a sua base. Não. Qual é a sua meta, quantos você precisa construir ao longo do tempo e quais ações, conectar a meta ao plano de ação, quais ações estão atreladas a este plano de crescimento de tráfego. Isso é ter uma relação estratégica com o e-mail marketing. Não falar pro designer lá, né? Vai escolhe os produtos aí e manda. Aí não vende, meio bis, podia ser qualquer outra empresa. Vê o que tem lá no estoque e coloca lá no e-mail marketing para desovar, né? Vê o que não tá vendendo lá. Coloca lá no e-mail marketing. Eu já cansei de ver o designer escolhendo produto. Não dá tempo, não priorizou. Aí depois a campanha não funciona, não entende o porquê. No meu caso, modestamente, deu certo. Mas assim, não é especialidade do designer, né? Ele tem uma outra visão. Visão. Quem tem que escolher? O cara do comercial, o cara que cuida do produto. E como materializar esse planejamento aí nas estratégias do e-commerce? Tá. Eu já adianto. Posso fazer um merchan? Mas é claro. Eu tô começando o meu Instagram profissional, o Luiz Dias E-Commerce, e tudo que eu vou falar aqui, que é difícil de falar só de boca, porque é muita conta, e eu não vou entrar também nesse detalhe, porque não vai dar... Não é que não vai dar para entender, mas... Falta uma lousa, né? E mesmo assim, neste Um PPT. nesse ambiente aqui, acho que não é muito propício.
Aqui é mais, acho que tem que rolar mais um bate-papo mesmo. Mas eu fiz de presente pro pessoal aqui do podcast. Eu envio um link com o planejamento para vocês fazerem. Então, quem estiver assistindo, quiser me adicionar lá no Instagram, me chama no direct que eu mando de graça presente para quem assistiu aqui o planejamento. E pode passar para os amigos, passar para as outras lojas, não tem problema. Tornando tangível isso que eu estou falando, tá? Essa é a planilha de R$1 milhão, né? Essa planilha aí, ela dá mais trabalho para você colocar as perguntas ali para te dar o resultado. Não, eu fiz uma versão mais simples. Não, é porque ela é muito boa, né? Porque ela detalha muito, eu conheço ali, e ela detalha exatamente, mas conta aí para o pessoal. Vamos, primeiro no superficial, né? E depois a gente pode ir detalhando. Primeiro, eu gostaria, se você me permitir, dar um passo para trás, para entender onde o planejamento está contextualizado. Lembrando sempre, o e-commerce não é acadêmico, o que eu estou falando não é a verdade, o que eu estou falando é a minha visão, o jeito que eu encontrei de administrar as lojas que eu administro e que eu encontrei de ensinar as pessoas. Existem várias outras visões e a minha recomendação é assistir todas e tirar a sua, né? Que foi isso que eu fiz, né? Então, assim, falando, Luiz, não, é um jeito de fazer entre vários outros jeitos de fazer. O planejamento, como é que eu vejo a administração do e-commerce como um todo primeiro? Pilares, fases, processos. Pilares, gestão de produto. A gente esquece às vezes da gestão de produto. A gente vai num e-commerce Brasil, vai num Vertex Day, a gente vê a parte e vê pouco a parte e-commerce. Teu produto é aderente, é competitivo, tem prazo de entrega, a tua foto tá legal, o nome do produto tá discernível, tá intuitivo. Tem uma parte de produto aí que muitas vezes a gente fala, o e-mail, a taxa de abertura, o Google. Seu produto é relevante, né? Produto. Quantos reais de estoque você tem de produto aderente com preço competitivo? Só para começar, não vamos falar nem de valor de frete e prazo de entrega. Só para começar. Então, gestão de produto. Depois, gestão de venda. Depois, gestão de entrega. Depois, gestão de atendimento. Né? Produto, venda, entrega, atendimento. O produto também pode ser um serviço, eventualmente. A gestão de entrega, só fazer um parênteses dentro do parênteses, é o que torna o e-commerce diferente do varejo tradicional. Porque o e-commerce quando o consumidor faz uma compra na loja virtual, ele não compra só um produto. Ele compra um produto e a entrega. É um produto e um serviço. Se não for pedir demais, lojas, no prazo. Mas contextualizando. Depois de entender os pilares, para administrar esses pilares, porque não adianta nada não ter produto com preço competitivo ou, né, um apelo persuasivo. Essa é a base. Fases. Planejamento, implantação, gestão. Planejamento, saber o que eu preciso fazer para vender o que eu quero vender, ou conectar a meta ao plano de ação. Implantação é um momento onde o lojista é levado a acreditar pela pressa dele e às vezes do parceiro de que ele está tomando decisões burocráticas quando ele está tomando decisões estratégicas. Um layout de um site institucional comunica os valores da marca. No e-commerce, você precisa ajudar a trazer tráfego, conversão e ticket médio. É outra pegada. Ele tem que ser bonito também, mas ele tem uma função. Né? E tudo isso é visto no processo de implantação. Categorização para loja física, irrelevante. Não é só lá para o fiscal. Agora, para o consumidor da loja física, melhor dizendo, irrelevante. Meio de pagamento, meio de entrega. Então, implantação. Combinar tecnologia e estratégia para que a loja fique performática. O que é performática? O maior funil possível. Vou colocar um líquido, tem um funilzinho desse tamanho, eu quero um funil maior para chegar mais líquido lá no final. Simples assim. E a gestão, que é executar esse plano. O planejamento é uma fração que viabiliza todas essas fases. Muito bem. De uma maneira geral, ainda superficial, eu preciso determinar quanto eu quero faturar e estabelecer índices de performance para descobrir quantas visitas eu preciso. A gente falou aqui de visitas. Então, nem sei se acontece, vou fazer meio de cabeça aqui. Quero vender 100 mil. Aprovo, 65% do pagamento. Porque todo mundo sabe, ou pelo menos quem já trabalha com e-commerce sabe, nem todos os pedidos são pagos. Entre boletos, PIX e cartões reprovados e suspeitas de fraude. Né, 35%, 30%, no geral, não é aprovado, não é pago. Então, dependendo da categoria, é até maior. Até maior, por exemplo, se for eletrônico, né, por exemplo, o inverso é verdadeiro. Se for farmácia, é muito maior. Se for moda, é bem alto também. Eletrônico, game, já começa a ficar uma aprovação menor pelo risco de fraude e tudo mais. Muito bem. Então, olha como já é importante. Se eu sei que eu aprovo 65%, ao dividir 100 mil por 65%, vou arredondar. Eu preciso captar 154 mil.
Porque 65% de 154 mil é 100. É. Não adianta o senhor, gerente de e-commerce, vender 100 e depois virar lá... mas não aprovou todos. A gente já sabe que não aprova todos. Então, quantos por cento você aprova para saber quanto você tem que vender? Senão, você é responsável também. Usar os dados a Né? favor Usar os também dados. nessa Então, eu tenho que estratégia. planejar tudo, até o meu estoque, sobre os 154, nesse exemplo. E não sobre o faturamento. Porque se o produto ficar indisponível, ele nem se torna elegível ser pago ou não. Olha, essa é uma diferença que eu vejo pouca gente falando e muda tudo no jogo. Muda tudo no jogo, completamente diferente do varejo físico. Muito bem. Se o valor médio do pedido é, sei lá, R$300, vai fazendo a conta ao contrário. 154 mil dividido por 300 deve dar uns 153, 154 pedidos, mais ou menos. Olha como já muda o jogo. Um número doido lá no Excel, que era 100 mil, já virou 153, 154 pedidos. Na pior, não é assim. A segunda representa diferente da sexta, mas você divide os 154 pedidos por 30, já começa a conectar a meta ao plano de ação. E se a conversão for, sei lá, 1,5%, se eu não estiver muito equivocado, deve dar umas 34, 35 mil visitas. Então, primeiro, usar os teus indicadores de performance, aprovação de pagamento, ticket médio e taxa de conversão, para encontrar quantas visitas você precisa. E aí você começa a derivar. Como a gente estava fazendo a brincadeira agora, 35 mil visitas. Tenho 35 mil amigos no Instagram? Não tenho. Então, acho que eu preciso encontrar essas visitas em algum lugar. Idealmente, se eu for o lojista, eu vou preferir que essas 35 mil visitas venham de maneira orgânica, né? Não paga pelo clique. Com certeza. Então, eu tento dividir essas visitas em tráfego direto, pouca gente fala, o SEO, o e-mail marketing, o referral, né, os links que a gente encontra de referência espontâneos pela internet e social. Como é que eu calculo? Né? Aí, não tem histórico. O primeiro mês, chuta, meta é igual sorvete, é melhor ter do que não ter. Normalmente o exemplo não é sorvete, mas aqui eu vou ser educado. Eu pensei o sorvete rápido. Podia ter falado lasanha também. Então, assim, na pior das hipóteses, dá uma meta para você errar. Passou 7 dias, você já viu que errou e corrige. A meta ela é muito poderosa. Bússolas vêm sem mapas. Sim. Né? Então, ao começar a desenhar o norte, para que lado você tem que ir, só de saber o quão longe você está, você pode se esforçar mais ou menos, entender eventualmente até quais parceiros você precisa contratar, ou até se você não precisa de parceiro nenhum, se você consegue fazer sozinho. E você coloca uma meta semanal ou você de qual período? Diário? Diário. Diário. Depende da loja, por exemplo, na Connect Parts a gente tinha de hora a hora. Porque era brutal o tráfego, Volume. era brutal a venda. Aí depende. Pô, minha loja vende 10 mil por mês. Pô, não faz muito sentido fazer por dia. Né? Faz por semana. Mas assim, eu no mínimo do mínimo, eu gosto de fazer diário. Diário. Por exemplo, lojas que vendem mais de 1 milhão, por exemplo, no geral, eu pelo menos faço um corte meio-dia e um corte às 18. Tá. Você criar... Fiscalizar mesmo, olhar os números porque, de novo, a meta é muito poderosa. O e-commerce a gente tem uma possibilidade que a gente não tem no varejo físico, o varejo físico normalmente, putz, que pena não bati a meta ontem. O e-commerce tem, caramba, não tô batendo uma meta agora, dá para corrigir agora. Porque imagina se trocar uma vitrine no varejo físico. No e-commerce a gente troca um full banner e já mudou a vida ali. Tudo, né? Conseguiu 5 produtos top. Mudou a cor do banner, mudou a chamada, é como se uma loja física trocasse a vitrine. Você tem uma loja nova, né? Então, assim, deu meio-dia, não tô batendo minha meta. Percebi que não é tráfego, é conversão. Troca os banners, troca os produtos da home, olha quais páginas tem maior tráfego e olha o produto, o estoque, o preço, o parcelamento, o prazo, o valor do frete. Fatalmente, em 80%, 90% dos casos você vai encontrar. Então, a meta tem um poder, a gente está falando de planejamento, essa é a parte da gestão, comparar a meta com o que eu estou realizando. E por isso que eu olho diariamente, em lojas que têm uma venda expressiva, eu ainda faço esses cortes diários. E você fatia, desculpa, Jorge, Imagina. você fatia também por canal? Tudo isso por canal? Depende do volume. Assim, a planilha, vamos chamar a planilha, ela não tem que ser uma lição de casa para apresentar para o consultor. Às vezes eu vejo o lojista preenchendo a planilha 10 minutos antes de começar a consultoria. Porra, não é para mim, é para você. Sim, porque ela vai dar um norte ali, vai mudar suas estratégias em cima disso. A planilha, ela não devia nem se chamar planilha. Devia chamar um instrumento de apoio à tomada de decisão. Então, por exemplo, dá para medir o ticket médio e a conversão por canal, por dia? Dá. Você tem condições de extrair esse dado, entender esse dado e acionar esse dado nesse período? Faça. Se não tem, não faça. E ainda mais Tem que as fazer equipes sentido. enxutas, né, Jorge? A gente estava falando Sim. recentemente com uns lojistas aqui.
E eles estavam falando dessa dificuldade de ter pouco braço, né? É. O time E é um cada time vez- muito enxuto. Sim, Cada vez sim. menos, né? Cada vez Ao invés de menos. aumentar, tá É. Sim. numa época que tá Mas diminuindo. cada um pode preencher. Aí que vem a beleza do encadeamento dos dados. Uhum. Cada um pode ficar responsável por uma linha. Uhum. E aí, outra coisa, não precisa necessariamente. Assim, se você não consegue acionar especificamente a taxa de conversão do SEO, talvez neste momento não seja a hora de medir a taxa de conversão do SEO. Se você conseguir medir com rigor a taxa de conversão da sua loja, já é suficiente. Boa. Uhum. Aí, se tiver uma queda expressiva, você vai atrás do número. Né? Então, assim, instrumento de apoio à tomada de decisão. Coleta os dados que você é capaz de acionar. Às vezes eu já fui esse cara, media tempo de carregamento de página. Pra quê, entendeu? E a gente sabe que tem operações de tamanhos diferentes. Sim. Essas estratégias, você acredita que funciona para operações de qualquer tamanho? Ou que Acredito. funciona lá pro Não, acredito. gigante, funciona para quem tá começando? Cara, essa é uma experiência, assim, uma coisa muito louca no e-commerce, assim, às vezes você dá consultoria para uma loja que é desconhecida para o grande público e ela vende mais do que uma loja que tem todos os shoppings do Brasil no e-commerce. Sim. Então, os tamanhos também são relativos e discutíveis. Mas uma coisa que eu aprendi, e foi muito rico para mim, foram quase 200 consultorias lá entre DZ, DCG e Links. O método, ele funciona para todos os segmentos e todos os portes. Essa é uma coisa da qual a gente pode se orgulhar muito, assim. Porque o pessoal falou que Excel aceita tudo. O nosso, não. A planilha que eu vou dar de presente para quem me pedir lá no Instagram, não. Porque ela vai te mostrar, hoje eu vendo 100 mil, amanhã eu quero vender 1 milhão. Por exemplo. Se você mantiver a performance, você vai ver o quanto vai crescer o tráfego. Vai ficar óbvio que você não consegue fazer isso de maneira orgânica, você vai ter que comprar. Falta 80 mil visitas. Quanto custa teu clique? 50 centavos? Tens os 40 mil reais na conta? Não tem, não vai fazer. Então o Excel não aceita tudo. Então, ela demonstra tanto para o pequeno como para o grande. Você tem filho? Tenho. Muito bem, eu não. Débora, sabemos, eu sou fã da filha da Débora. Eu sou fã, fico olhando, nossa, como ele é lindo. Criança, quando é recém-nascida, chora. Nós, pânico. Você não sabe se está com fome, se está com dor, se Não está com sabe o que sono tá ou se é acontecendo. manha. Tô errado? Oh, tá certo. Certíssimo. Fez uns 8. Vem chorando. Foi o Zeca que me empurrou na quadra, que eu caí e machuquei o cotovelo. Você sabe quem foi, você sabe onde está doendo e sabe como tratar. Já tem os dados. A planilha, o controle, são os dados. Então, quanto maior a tua operação, mais importante controlar dessa forma. Por quê? Minha venda caiu. Foi volume ou qualidade? Se foi volume, tu vai cuidar do tráfego. Vai bater na Débora lá com e-mail, vai bater lá nas agências de SEO, vai bater em quem está fazendo teus anúncios. Mas às vezes não foi. Sabe que às vezes foi? Aprovação de pagamento. Aí você não vai bater na Débora, não vai bater na agência de SEO, não vai bater na agência de que compra tráfego pago. Você vai olhar, por exemplo, o boleto aumentou a participação, porque ele é um meio, naturalmente, de aprovação menor. Talvez só este movimento, assim, aí não é nem culpa de ninguém. Talvez você tenha que fazer uma ação para fomentar o pagamento via cartão. Às vezes o contrário, enfim. Agora tem a opção de Pix também, A né? opção de Pix. Mas o que eu quero dizer é a história do recém-nascido, chorou, remédio para gripe, comida, colinho, música de ninar, porque você não sabe o que está acontecendo. Aí você tem que... Tem um método de gestão que é o chacoalhar a roseira. Troca o layout, troca de agência, sai dessa plataforma e vai para outra. Eu não sei o que está acontecendo. Tá no escuro Tá no dos escuro. dados, né? Você só olha para o faturamento. Quando você olha dessa forma, e quanto mais profundo, melhor, você... Puta, foi o cotovelo esquerdo, uma epicondilite. Você foi no fisioterapeuta, tirou um raio-x. Quanto mais profundo e quanto maior, 0,1% de conversão faz diferença. Só que esse 0,1% foi produto que faltou ou foi o site que o tempo de carregamento ficou mais lento? Mas quando você sabe qual processo, qual indicador foi, você consegue ter uma gestão mais madura. E você perde menos dinheiro. Porque você para de gastar dinheiro e perder tempo com tráfego, quando, neste exemplo hipotético, o teu problema é a aprovação de pagamento. Só concluindo a questão da gestão ali, depois que a gente determinou o tráfego, a gente tem que separar esse tráfego por origem. E uma coisa que é hiper importante, pegar o valor captado, isso está na planilha que eu vou dar de presente para vocês, fazer um plano de produtos em cima do valor captado. Senão não adianta nada. Ah, preciso de 35 mil visitas. Tá, e você tem,
produtos curva A, que são aderentes, que têm preço competitivo, e uma análise mercadológica quer dizer, o nome desse produto diz exatamente o que ele é, a foto é persuasiva, você está comunicando, porque o layout é o vendedor da loja física. Eu não tenho vendedor, então o layout não é uma peça estética, ele é um vendedor. Está comunicando os diferenciais e benefícios, né? A loja está carregando rápido, não sei se já falei, prazo de entrega, valor de frete e tudo mais. Isso tem que estar conectado ao plano de produto. Se está conectado ao plano de produto, aí você tem pelo menos um primeiro planejamento. Pô, bacana. E como ter um plano consistente para atrair mais tráfego direto? Tráfego direto é branding. O tráfego direto, para quem não sabe, a gente até brincava lá na EZ. Qual que é o tráfego direto? Qual que é a URL da Netshoes? Netshoes.com.br. Qual é o do Mercado Livre? mercadolivre.com.br. Aí eu falava uma loja que é conhecida, que eu não vou cometer a indiscrição de dizer aqui. Loja super conhecida. lojasuperconhecida.com.br. 123.loja. Não sei o que, acho até que você sabe quem é. Como é que você divulga esta URL? Né? Então, muitas lojas já fazem hoje incorporar o .com.br na própria marca. Na própria marca. A marca é .com.br. Então, você apareceu com uma camiseta, já está lá .com.br, porque é o logo. Essa é a primeira maneira. Quem tem loja física, pode falar marcas? Eu já falei algumas, né? Já. Sem problema. A C&A, por exemplo. A C&A, se você... Na sacola, no adesivo, até no E a C&A futebol, não né? é só cia.com.br. Tá escrito compre online, cia.com.br. No checkout da loja física, nas escadas rolantes de um andar para outro, tá CIA, compre online, cia.com.br. Quem acha que é mentira, pode me chamar lá que eu mando a foto. Na sacola. Tá em tudo. Tá em tudo. Futebol, na Porque- centauro.com.br. Centauro.com.br. Então, branding. Na loja física, tá comunicando e descobrir estratégias em todos os lugares. Primeiro, todos os lugares que a minha marca aparece. Eu estou divulgando compra online fulano de tal.com.br. Parece óbvio, porque é óbvio, mas tem coisas óbvias que precisam ser ditas. As pessoas não fazem. E o consumidor, que a gente acha que nos conhece, ele não tá nem aí pra gente. Ele tá com 158 abas abertas no desktop, mais 239 no celular, quando é um celular só, com uma criança no colo, vendo novela ou Jornal Nacional e respondendo o WhatsApp do trabalho, correndo na esteira. O consumidor não tá nem aí pra você. Cliente fiel. Né? Ele não tá nem aí pra você. Então tem que comunicar. Compre online, fulano de tal.com.br. Então, no mínimo, faz um levantamento de todos os lugares que pode aparecer tua marca. Tá lá o .com.br e, se possível, compraonline.com.br. Segundo, faça um levantamento de onde tua marca não está, mas poderia estar. O cara fez um e-book, aí tá lá assinadinho. Pô, compra online. Né? Em todas as ações de marca, inclua o .com.br, se possível, compra online. Cara, isso aí... E isso realmente tá... A gente vê em todas as marcas hoje em dia, né? Ninguém tá perdendo É um tempo. descuido, mas se você vê os grandes, eles estão bem Os grandes estão posicionados. fazendo. Então, até muita marca que eu vejo nascendo hoje já entra como nome da marca o .com.br. Sim. O pessoal tá fazendo isso, já começa a copiar, modelar os grandes, né? Essa é a grande vantagem. Eu quando eu trabalhei na Centauro, por exemplo, eu lembro, muito engraçado, mas estamos falando de 2009, não tô falando mal de ninguém. Eu entendo a resistência na época. Tinha uma sensação, não, esse negócio de internet acho que não vai durar muito. E realmente, a internet poderia não durar muito, mas o comportamento é dali para frente. Né? A internet não muda, mas o comportamento de estar dentro de uma loja e eu comparar um preço no celular, isso já estava para acontecer ali em 2009, 2010. Ainda não acontecia, mas estava para acontecer. Então, assim, como foi difícil, já ia sair uma campanha na TV. Não sei se era de Copa do Mundo, mas para assinar o centauro.com.br com uma Arial 12, você não faz ideia do esforço, do sacrifício, envolver dono da empresa. Essa era muito difícil. Passou, sei lá, 5 anos, é o que a Débora falou, tu vai no jogo, tem a propaganda Centauro, não é centauro.com.br. Aí acontece esse efeito que você falou. Espero, ainda que de uma maneira intuitiva, as pessoas começam a copiar. Que bom. Sim. Que bom. E como você vê a importância da retenção, né? Uma vez que a gente vê que o CAC está cada vez mais caro, tráfego está cada vez mais caro e a gente sabe que não retrocede, né? Sim. Os valores vão ser sempre subindo. Como você vê a importância da retenção aí nesse... A retenção, lógico, tem inúmeros cálculos de mediana de recompra, tem uma série de dados, mas assim,
infalível. Ah, cara, eu não gosto de fazer conta. Tá? É infalível a participação do tráfego orgânico aumentar. Quando eu digo orgânicos não pagos pelo clique, né? Não só SEO. Se o teu tráfego não pago pelo clique cresce mais do que teu tráfego pago, fatalmente a sua retenção, a sua recompra está crescendo. Porque ainda que, por exemplo, eu nem considero e-mail marketing mídia paga. Ah, mas eu pago a plataforma. Tá, cara, mas É tão baratinho, tão centavos ali, né? Eu vou começar a negociar com a Débora aqui, porque eu também sou cliente. Ah, é baratinho, Débora? Vamos falar aqui. Vamos pegar o contrato. Aqui, vamos pegar o contrato. Vamos rever esse contrato aí pra... Baratinho. Então, mas assim, o quão barato tá. O CPL é o mais barato que tem Não, hoje, a conversão alta. eu escutei isso lá do meu diretor na época de Centauro ainda. Cara, e-mail marketing é covardia. Não dá nem para medir por ROI, tem que medir por participação. Foi aí que me deu o estalo de medir tudo por participação. Então, e-mail marketing, você tem um custo da plataforma, como você tem um custo da plataforma de e-commerce. Mas se fatalmente você está crescendo tráfego direto, SEO, e-mail, referral, que pouca gente fala, não sei nem se a pronúncia é essa, porque meu inglês é lamentável, e social não pago, né, o social não patrocinado, o social orgânico, fatalmente. Então você tem que ter um plano consistente. Não é contratar uma agência de SEO, não é contratar a Meio Bis ou a João Bis. Né? Isso não é estratégia de e-mail marketing, como eu falei no começo. A gente está falando de planejamento, você sabe quanto você precisa ter de base? Volta lá naquele início. Então, ter um plano... Primeiro, ter meta. Né? A gente derivou a meta ali. Ah, essa meta aqui eu tenho que aumentar o meu referral de 2.000 visitas para 4.000 em X tempo. Quais são as ações? Ah, vou escrever artigos com links para as páginas de produto ou para um guia de compras. Pode até não dar certo, mas é uma estratégia, um plano de ação. Né, conectada à tua meta. Então, quando você tem um plano, uma cadência, acho que a palavra é cadência, consistente, que você vai fazer sempre para fomentar tráfego orgânico, fatalmente você está privilegiando retenção, você está privilegiando recompra. Só que é impressionante, e nada contra o tráfego pago. Acho até que ele pode crescer o investimento. Sim. O que ele não pode crescer é a participação. Quanto ele participa, quantos por cento ele participa da tua venda. Se o teu tráfego orgânico crescer mais rápido que ele, você pode aumentar até o investimento. Então, agências não me odeiem. Mas é isso. Agora, de cada 100 lojas, quantas você acha que tem um plano... Ah, eu querendo fazer entrevista. Quantos você acha que tem um plano consistente para aumentar tráfego direto, SEO, e-mail marketing, referral e social? Ah, eu acho que não muitas, hein? É o que a gente estava falando. Não deve dar bem 10. estruturado. Não deve dar 10. Faz alguma ação pontual. Agora, cadência, consistência. Por quê? Porque quando você põe o dinheiro nas mídias pagas, o resultado vem. E o trabalho de tráfego pago é consistência, a longo prazo. E aí o dia é muito louco, você acaba não priorizando o que tem que ser priorizado. Aí você paga sempre um cliente novo, isso que Sempre também é o vilão. Você paga sempre um cliente novo. Exatamente. E aí a sua base fica lá, que você estava falando de começar a conversa ali, falando de adquirir uma base, como conquistar mais e-mails ali, criar uma base sua. Justamente para poder fazer esse trabalho. Nessa hora, fala, puxa, eu vou fazer uma ação, vou até fazer um remarketing para quem é meu próprio cliente. Vender de novo para esse cliente é o que sustenta o negócio. Considerando, inclusive, né, a pergunta que eu queria fazer para você considerando o baixo custo do e-mail, qual que é a importância dele na retenção? Assim. Eu acredito muito no poder de você se relacionar com o seu cliente, manter uma conversa com ele, né? Seja em qualquer ponto de contato, pode ser o e-mail, pode ser, a gente está falando das redes sociais também, mas é importante você ir atrás desse cliente, manter uma fidelização, mostrar as novidades, conversar com ele, mostrar que você conhece ele também. Então, você vai mandar um e-mail, nesse caso, poxa, manda com o que ele gosta, né? Vou fazer um frete grátis para São Paulo. O cara não é de São Paulo. Então, são detalhes que não dá para passar mais, né? Já foi o tempo de ser tudo para todos. Não é mais isso, né? E a Débora é uma flor de delicadeza e eu sou o oposto. Então, eu digo, se teu e-mail marketing não representa 15% da tua venda, tá fazendo errado. Exatamente, essa meta, né? Ter 10, 15%, poxa... 15 é o mínimo. Um mínimo. Mínimo do mínimo. O e-mail marketing, ele funciona para você... Hoje, assim, funciona bem para você manter o relacionamento com o cliente e aumentar o LTV? O que a gente brinca lá é que o e-mail marketing, ele não tem aquele indicador da impressão, né, Luiz? Porque se tivesse, quantas vezes seu cliente não está vendo teu e-mail, não está vendo o teu nome, não está lembrando de você também? Então, ele também participa dentro desse trabalho do branding. Pode não ser que ele tenha clicado na campanha e rastreado, né? Você depois não vai ver se ele veio por essa conversão ou não, porque é um nó, né? O cliente, ele navega
muito cross, assim, não tem como, às vezes, mapear que ele veio por conta, né, daquele e-mail, mas isso também está fazendo parte dele, está fazendo parte da jornada. Então, nunca é uma coisa separada da outra, é um mix de tudo, né? Então, você sempre se mantém na lembrança dele, seja no e-mail, seja nas outras mídias, mas o e-mail, por estar lá, você tem os dados dele, histórico de compra. Putz, você sabe o que o cara comprou, você pode se comunicar com ele mais assertivo, né? E digo mais. Parece que eu fui contratado para falar bem de e-mail, mas eu gosto mesmo, o que eu posso fazer? Eu era designer, eu entrei no e-commerce pelo e-mail. Eu acredito, né? Não é à toa que você é parceiro da MailBiz, né? A Débora me perdoe, Vinícius me perdoe. Antes de ser parceiro da MailBiz, eu sou parceiro de e-mail. Primeiro que se não fosse e-mail marketing, eu não teria me tornado gerente de e-commerce. Eu não teria me tornado consultor, não estaria fazendo o que eu faço de amor aí. Eu sou... E o segundo ponto é que funciona. Se não funcionasse, eu terminaria o relacionamento com o e-mail marketing com alguma tranquilidade. Mas digo mais, se eu disser, preto no branco, que imagina que eu investi 10 mil reais, 5 mil reais em... Quer dizer, deixa eu dar um passo para trás. Tenho 5 mil reais. Eu vou fazer ações para construir mais base de e-mail ou vou investir direto em tráfego pago? Qual é o ROI, o ROAS? No e-mail marketing é 9, no tráfego pago é 10. Então vamos para o tráfego pago. Só que a base que você impacta no e-mail, mesmo que você não invista mais no dia seguinte, ela continua sua. Então, se você for um idiota, você vai conseguir perder 0,5% da tua base por mês. Vai dar o quê? 4 anos? 8 anos vai perder a base. Mesmo. Uhum. Mas assim, 0,5% é muito pouco. Só se você conseguir ser um imbecil. É muito menos. É muito menos. Ou seja, a base dura... Aquela base que você cadastrou naquele mês vai durar 5 anos. Entendeu? Se você fizer errado. Se você fizer certo, vai durar muito mais. E aquela base, você não precisa investir de novo e ela continua te gerando receita. O tráfego pago, claro que ele gera um pouco de SEO institucional, gera um pouco de tráfego direto. Como a Débora falou, cada vez mais a navegação ela é não linear. Né? Começa numa mídia, termina na outra, não começa na home, começa por uma página de produto ou de marca ou de categoria. A navegação é não linear, a gente entende tudo isso. Mas de uma maneira geral, o e-mail, quando você cadastra uma base, sei lá, de 10 mil, é 10 mil, no mês seguinte vai ter um opt-out de 0,5%, 9.998, no mês seguinte, 9.900. Você continua impactando aquela base todo mês. O tráfego pago, apesar dele ter um resquício ali no próximo mês, no segundo, se você não investir de novo, a venda não vem. Então, eu não estou nem falando a favor do e-mail, nem contra o tráfego pago, mas isso também precisa ser medido. Você falou de LTV. Sim. Uma base que você constrói, ainda que naquele mês o ROI, o ROAS seja menor, você vai impactar ela todo mês. E se você fizer isso todo mês? Aí a tal da espiral do bem, o crescimento exponencial. Isso é investir em retenção, isso é investir em recompra. Caraca, show demais. Nosso tempo aqui voa, né? Eu já falei tudo isso? Nem parece, mas a gente já está aqui quase 1 hora. Então, eu quero, antes da gente finalizar, eu quero que vocês deixem uma dica aí matadora aí para a galera sobre como conectar essas metas aí, ter metas claras e conectar essas metas aí a um plano de ação eficiente. Tá bom. Não tem segredo. Como eu falei aqui, através dos índices de performance, aprovação, ticket médio e taxa de conversão, determinar teu tráfego, estratificar o teu tráfego por origem, preferir ao longo do tempo aumentar a participação do tráfego que não é pago e ligar este valor captado a um plano de produtos. E controlar isso com rigor de nerd mesmo, todo dia. Por que eu não bati a minha meta? Por causa da conversão. Foi produto? Foi tempo de carregamento? Foi prazo de entrega? Foi valor do frete? Não, foi tráfego. Desses tráfegos que eu declarei aqui, qual está devendo mais? Ou desses produtos aqui que eu planejei, qual está devendo mais? Esses produtos, primeiro, estão sendo expostos em mídias pagas e nas páginas de maior tráfego? Esses produtos estão com a página mais persuasiva, como se a página fosse um vendedor? Né? Foto, nome do produto, preço, prazo, botão comprar, descrição, enfim. Não tem segredo. Quem quiser essa planilha, ela não é a mais simples, mas também não é a mais complexa. Só me chama lá no Instagram, acho que eu falei certo, Luiz Dias E-Commerce. Eu dou a planilha para vocês e podem repassar para quem quiserem. Já aproveito para agradecer, foi uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. E quem precisar falar comigo no Instagram, a gente responde todo mundo.
Eu vou complementar aqui o que o Luiz trouxe, né? Essa aula que a gente teve, né, Luiz? Obrigada. Foi, Imagina. assim, muito. Se a gente pegar um pouquinho disso, colocar na operação, a gente vai ver o resultado e, às vezes, até descobrir muitas oportunidades que a gente não vê hoje porque não mapeia os números. E dentro disso, a Meio-Biz, ela tem um corpo de consultoria, né? Nós temos nossos consultores, os nossos analistas. Todos os clientes da Meio-Biz têm um analista dedicado para ajudar na operação, ajudar a performar melhor. Então, depois dessa aula, né, também fica a minha dica para que os clientes, né, ali os nossos clientes, a gente tem muito cliente aqui na StartCom, né, nos representam também, entrem em contato ali com os analistas, conversem, gente, vamos realmente fazer daquilo que a gente já está investindo, gerar um resultado maior, principalmente agora com data comemorativa, Dia das Mães, tem aí Dia dos Namorados, outras tantas datas que a gente vai começar a se aquecer, Black Friday, então começar a se organizar, olhando esses números, pega essas dicas, porque a gente hoje, o head de e-commerce, né, Luiz, ele é muito generalista em muitas coisas, difícil ele conseguir olhar no detalhe, né, o que vai fazer a diferença dessa chave, igual desse meio de pagamento, desse e-mail marketing, dessa mídia aqui de social que não rodou. Então, aproveita toda essa expertise, todo esse método que a Meio-Biz tem para ajudar ele a ver outros caminhos, a melhorar cada indicador e dar um resultado melhor. Isso é, administrar e escolher. O planejamento te dá a noção de priorizar o que dá resultado. Cara, que aula, hein? Que aula. Foi. Que bom, fico feliz. Bom, agradeço mais uma vez a presença de vocês, Luiz e Débora. Hoje realmente foi uma aula incrível aqui. Se o pessoal que está ouvindo aplicar um pouco do que foi dito aqui, com certeza já vão ver resultado nas operações aí. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez quem está assistindo. Peço que, se não quer perder nenhum conteúdo do canal da StartCom, clica aqui para se inscrever no nosso canal. Clica no sininho também para não perder nenhum conteúdo. E até o próximo Caixa Preta. Finalizando esse aqui. Abraço, galera. Até mais.